7 horas e 54 minutos. Os deputados federais aprovaram um novo salário mínimo de R$ 545. Essa era a quantia defendida pelo governo. Agora o projeto segue para o Senado, que deve manter o mesmo valor. Este aumento significa um poder de compra um pouco maior para as famílias de baixa renda. E para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com o economista Newton Marques. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço. O que significa esse aumento para a economia do país? Bom, isso significa que os trabalhadores que ganham salário mínimo, ou mesmo em função do salário mínimo, vão ter um poder de compra maior, porque eles estão tendo um reajuste além da inflação. Então, é claro que, por um lado, é bom para esses que recebem e é ruim para aqueles que pagam. Então, é o caso, por exemplo, dos governos federal, estadual e municipal, que tem que pagar aposentados, e é o caso também de algumas empresas, setores empresariais, que não é muito, né? Porque hoje em dia poucos setores pagam o salário mínimo, mas também para as pessoas que estão nos assistindo, tem que pagar empregados domésticos, que é com base no salário mínimo. É verdade. Agora, como nós falamos, esse valor foi um valor defendido pelo governo, né? Especificamente pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. E ele questionou aí que um aumento maior poderia, sim, prejudicar a economia do país, inclusive com a retomada da inflação. Essa justificativa realmente é fato? É fato. Apesar de que muitas pessoas não gostam de que nós, economistas, falemos sobre esse tipo de assunto, mas todas as vezes que você dá um poder de compra para os assalariados, é claro que eles começam a consumir muito mais do que a economia pode comportar. E, por outro lado, também, aqueles que pagam o salário mínimo tendem a também repassar para o preço final. Então, isso acaba alimentando uma ciranda inflacionária. E, além do mais, tem a questão do governo. O governo gasta demais com os aposentados. Aí as pessoas poderiam dizer, mas eles não têm direito? Bom, isso é claro que tem direito, mas no momento, quando o governo passa a gastar mais, isso acaba também dando uma pressão nos gastos públicos. Então, é esse conjunto de coisas que faz com que o ministro Mantega falou de provocar pressões inflacionárias. Quer dizer, essa cautela nesse aumento realmente ela é muito importante nesse momento. É verdade, porque senão, olha o que acontece. No passado, os trabalhadores desejavam maiores reajustes pelo salário e depois tinha a inflação. Então, eles perdiam o poder de compra. Então, é esse tipo de coisa, os assalariados têm que apostar que as coisas estão indo bem. E se olharmos aí que nos últimos anos a estabilidade econômica, a estabilidade de preços tem acontecido, então isso tem permitido um poder de compra, se não é maior do que no passado, pelo menos não está sendo deteriorado pela inflação. Então, quer dizer, esse debate que a gente percebe aí dos parlamentares, né, de querer um aumento, alguns defendiam até R$ 700, mas a maioria R$ 600, chega a ser um debate irresponsável? É demagógico. Por quê? Porque nós, economistas, sabemos que quando os salários têm reajuste, além do aumento da produtividade, ou seja, do produto por cada pessoa, isso provoca pressões inflacionárias. Não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar. Então não é uma coisa que às vezes eles cobram dos economistas como se nós fôssemos, né, tivemos um saco de maldade, né? Mas acontece que essa é a realidade. Sim. Então não adianta você fugir dessa realidade. Então, os políticos que estavam sugerindo salários, né, elevados, eu acho que até o salário mínimo ia ter um nível muito mais elevado, mas nenhuma economia comporta um reajuste de uma vez. Por isso é que foi aprovada uma lei para permitir diluir o quê? Os ganhos reais ao longo de um determinado período, para deixar com que a economia se adapte. Quer dizer, essa lei, portanto, aprovada aí pelos deputados e que possivelmente deve seguir também para o Senado com a mesma aprovação, ela prevê esse aumento para R$ 545, mas prevê também um aumento anual. Isso é verdade. E compensando com a inflação. Isso, é porque tem uma regra. A regra é com base no que o produto, né, interno bruto, quer dizer, como a atividade econômica cresce e com base numa determinada inflação passada. Então, quer dizer, se incorpora esse ganho do produto, isso é que a gente pode denominar de produtividade. E aí tem um ganho real, porque o ganho real, entendido por nós, economistas, aquele ganho além do ganho da inflação. Entendeu? Então, é esse tipo de política que, pela primeira vez, o governo está
oferecendo ao trabalhador uma política de médio prazo para a recomposição do salário. Ô, Nilton, e levando em consideração também, só para terminar que nosso tempo já está esgotando, que houve um ganho real aí nesses últimos 8 anos, né? É verdade. Se a gente imaginar que no governo Fernando Henrique esperava-se chegar nos $100, hoje está $300. É verdade. Por mesmo que o dólar esteja abaixo, se for acompanhar os números, você vai ver que teve um ganho real substancial. Ok. Conversamos aqui com o economista Nilton Marques. Muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia, viu? Bom dia. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenham um excelente dia.